Meio-dia e 14, agora a gente muda de assunto para falar sobre planos. Quais são os seus ainda para esse ano? Não pensou? Ou você já está no caminho das suas metas e talvez só não saiba se vai dar conta de terminar tudo até dezembro, hein, Mário Mota? Aliás, é bom compreender essa história de metas, objetivos e chegar ao fim. É bom lembrar que metas são pequenas ações que levam à realização dos objetivos. Vai por metas, junta e chega no objetivo. Ter metas e um objetivo é fundamental. Gera motivação para a gente seguir em frente. Agora, talvez o grande desafio, Laine Valga, seja como organizar a nossa vida para isso. Vamos chamar junto? Vamos, chega mais Vanessa, aqui. nos ajude, por favor, Vanessa. Conta para aqui. Oi, Mário. Oi, Tudo Elaine. bom? Oi, turma aí de casa. Vamos começar com alguma dica, exatamente para a gente poder estabelecer metas e o objetivo a partir das metas. Sabe, Mário, que para mim é principal. Se eu disser assim, ó, a única coisa que a gente precisa saber na vida é escolher um objetivo e não esquecer dele todos os dias. Porque os outros, eles vêm igual forminha de gelo. Quando a gente enche uma, a água vai passando para o outro, sabe? Então é muito importante que a gente estabeleça um foco, um assunto, uma meta, porque isso vai ajudar a gente a agir todos os dias. Eu acordo de manhã, o que eu quero mesmo? Aquela meta. Eu vou dormir? Cumprir ou não cumprir aquela meta que me levará, como tu dissesse, ao meu objetivo tão fundamental. Esse é o principal fundamento, foco. Agora, Vanessa, muitas vezes a gente ou não sabe estabelecer nem o objetivo, nem a meta, ou se a gente estabelece, se perde. O que faz a gente se perder nesse caminho? O que nos auto-sabota nesse sentido também? Olha, para ter uma meta, Elaine, a gente tem que merecer. Ó, Isso significa que é importante observar se nós temos muitas pendências. Porque quando a gente tem muita coisa para fazer, desde colocar uma pilha no relógio, colocar um tacão no sapato, arrumar uma coisa de costura em casa, trocar o filtro do filtro, o filtro do filtro, né? As coisas pequenas, elas acabam impedindo as grandes de acontecer. Um outro aspecto é colocar uma meta muito fora da realidade. Nunca fiz exercício físico, fazer exercício físico todos os dias. Não dá para fazer, porque não é uma cultura. Então, uma meta a gente tende a deixar para lá quando ela não é realista, quando ela não obedece a limites básicos de hábitos que nós não tínhamos e que agora a gente tem que ter. E um outro aspecto importante é muita coisa ao mesmo tempo. 10, 15 metas, a gente perde o foco, não tem como. Por isso a dica inicial era só uma coisa. Se a gente estabelecer para julho até dezembro uma meta e todos os dias lutar por ela, é muito difícil que a gente não realize. Vamos ver se eu cair na bobagem de fazer exatamente o que você disse que não era para fazer e não consigo alcançar a meta. Bom, como é que eu não vou me desmotivar? Ou, melhor, como é que eu posso me remotivar? Tem um ponto importante que é a gente saber aprender todas as vezes que a gente erra. Tem que ter muita humildade para conseguir atingir um objetivo na vida. Então, quando a gente acha que a gente dá conta e quando a gente percebe na prática a gente não consegue, é importante revisar o processo. E acho que eu estabeleci uma meta grande demais. Quem sabe se eu fizer um pedaço dessa meta? Quem sabe se aos poucos, né, com um tijolinho, eu vou construindo a minha parede? Então, é sempre gerar aprendizados, garantir que a gente tenha humildade, porque a gente não vai acertar sempre, até porque não é uma cultura estabelecer metas, e aí então recomeçar. Eu sinto que a humildade é o aspecto mais fundamental para se viver uma vida leve, né? Porque daí tudo que nos acontece gera uma forma de crescimento. gera um objetivo que, de repente, no meio do caminho, descubra, puxa, isso não era de fato para mim. Tem gente que acaba insistindo e acaba entristecendo, porque não vai dar mesmo. Quando é que eu sei que eu tenho que largar um objetivo e traçar um outro para a minha vida? Uma meta, Elaine, o caminho dela é massa. A gente sabe que tem que deixar passar quando o caminho está sendo muito oneroso, não tem nenhum prazer, não tem nenhuma alegria no caminho e a gente fantasia que quando a gente chegar lá, a vida vai ser diferente. O que eu brinco e chamo de uma meta muito ruim é aquela que convence a gente de que um dia a gente vai ser feliz. Uma boa meta, ela promove um caminho que é legal. É só a gente revisar tudo que a gente conquistou. O caminho foi massa. E o dia que a gente atingiu o objetivo foi o final daquele trajeto. Foi a condecoração, foi a entrega do troféu. Então, essa é uma revisão importante. O caminho está sendo legal ou eu estou me forçando a acreditar que um dia a minha vida vai ser boa?
A viagem tem que ser tão gostosa ou mais do que o destino. Boa. Não é isso? Muito mais. Me muito diz uma mais. coisa. Então vamos lá. Destina pra gente dicas de livros, de filmes, como você sempre faz e são sempre interessantes. Tá. Tem 2 livros incríveis. Um chama Metas, do Brian Tracy, e esse livro está disponível na internet. Ele é grátis para gente. Metas, do Brian Tracy. E tem um outro, Baratex, fantástico, presente bom de aniversário de fim de ano, que chama O Processo da Pérola, do Tommy Nelson. Vem um projeto dentro do livro, ajuda a gente a planejar sozinho, né? Com a ajuda, claro, daquele autor. E os 2 filmes para o final de semana, Homens de Honra, genial, ajuda a gente a lembrar de persistir naquilo que é o nosso maior sonho, saber que não é um caminho que toda hora vai ser fácil, haverá momentos de alta e haverá momentos de baixa. É um filme clássico, super antigo e indispensável. E o segundo filme, O Lado Bom da Vida. O Bradley Cooper, que é o ator, ele passa por um grande erro, por uma separação, e ele recomeça com a ajuda de uma meta de uma outra pessoa. Então, é uma comédia romântica, dramática, indispensável, que emociona demais e ensina profundamente a gente a querer mais das nossas vidas. 2 observações. A primeira, repete o nome do primeiro livro para mim, por favor. Metas, do autor Brian Tracy. Escreve Brian, sabe? O nome é Metas. Beleza. Metas. E segundo, esse Homens de Honra é o do escafandrista? Esse. Maravilha. Do Robert De Niro, Robert o De Cuba Niro. Gooding Jr. Isso. Mas é maravilhoso, maravilhoso. Ô, Vanessa, Incrível, história real. Real. eu te perguntei a hora certa de largar um objetivo. Agora, quando eu sei que, por mais desafiador que ele seja, eu não devo largar por nada no mundo? Essa pergunta é tão maravilhosa porque a gente tem que perceber que Deus dá pra gente a oportunidade de evoluir, né? Quando um objetivo, quando uma meta dá pra gente a oportunidade de crescimento, a gente nunca deve abrir mão. A gente deve olhar para aquele objetivo que vai promover o nosso maior crescimento e ter nesse processo a maior representação do que felicidade significa. Nem sempre haverá momentos de grande alegria, haverá momentos também de tristeza, mas felicidade para uma meta é quando a gente percebe que cresceu, que aquilo que a gente está fazendo e empenhando está fazendo com que a gente seja melhor. A Lene fez uma pergunta interessantíssima. Agora eu estava pensando, talvez a gente nem saiba, mas a gente sente. Sim, profundamente, Não é Mário. isso? Sabe que pessoas que têm mais experiência, como vocês têm, elas mostram pra gente que ouvir a nossa intuição é a coisa mais importante. Silenciar o volume lá de fora e em uma oração, em uma meditação, ouvir-se. Porque existe uma cabeça conectada a um corpo. Para que chegue à cabeça, o que passa pelo coração, né? Para ser bem filosófica, assim. E então é importante que a gente tenha a companhia de pessoas como vocês, que são modelos, que são pessoas que nos levam para cima, que nos inspiram, que nos orientam. Isso faz com que a gente desenvolva a capacidade de sentir cada vez mais quando a gente está no rumo e no caminho certo. E se a tua meta hoje era fazer a gente feliz, pensar na vida e repensar o nosso caminho, tá tudo cumprido, Vanessa. Parabéns, obrigada. Massa, como você diz. Adoramos te ter sempre, tá? Beleza, viu? Vocês, Um abraço. do pessoal de casa. Um Beijão. beijo. Obrigadão. Beijo, lindona. Bom final de semana. E olha que legal, Igualmente. tá tudo interligado. Viu? Agora que eu fui olhar aqui, qual é a próxima atração do Jornal do Almoço? É você. São os nossos telespectadores nos dando força, como você nos deu. Tchau, Beijo, Vanessa, um abraço. Tchau, tchau.